Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse que vos fala é Felipe Lima, economista, sócio de gestora de recursos, estrategista e trader de bolsa. A gente tem agora um período muito sério, muito importante para o mundo nosso, para o nosso umbigo, que é o período eleitoral. Todo mundo está sabendo disso, é um saco, tem muita gente reclamando que está demorando muito, que tem muito bafafá, fake news ali, fake news aqui, e intervenções jurídicas e tudo mais. E isso só acaba por trazer mais calor ao mercado. O mercado está cada vez mais tenso. Porque, graças a Deus, tem cada vez mais pessoas físicas adentrando no mercado. Pois bem, estou fazendo esse vídeo, a gente está mudando um pouco o canal. No futuro muito breve a gente vai ter essas mudanças, mas como é um negócio mais ou menos urgente, não deu para esperar. O que está acontecendo? O que está no mapa da gente? A gente tem o Lula como primeiro colocado na maioria das pesquisas. Alguns trackings mostram que o Bolsonaro está na frente. Está muito confuso isso tudo. Entendo eu, tá, como economista, estrategista e acompanhador assíduo de política, entendo eu que o Lula deve levar. Mas tudo é possível. Então a gente está muito na dúvida, o mercado está mostrando isso, o mercado está querendo não entrar em desespero nem em euforia. Por que isso? Porque se entende, desde a volta da prisão do Lula, que ele voltou um tanto à radicalização. Um tanto, não estou falando de tudo. Quem viu os debates da década de 90 e olha para o Lula hoje, o Lula realmente está muito mais macio. Mas o Lula tem uma postura, um viés econômico, digamos assim, que não bate muito bem com a ideia da Bolsa, com os gostos da Bolsa. Já o Bolsonaro carrega o Paulo Guedes, que dentro do possível tem feito um bom trabalho e conversa com coisas que a Bolsa gosta, que os investidores gostam, porque tratam de pontos muito importantes para longo prazo para o Brasil, digamos assim, tentar dar certo. Então estou fazendo uma análise, na minha opinião, baseado no que eu escuto dos outros também, do que eu leio, do que eu entendo e também do que os outros falam. Não estou aqui julgando que um é bom e que o outro é ruim. Não cabe a mim falar isso aqui. Estou falando de perspectivas do mercado, potenciais perspectivas para movimentos do mercado em cenários de vitória de um e vitória de outro. Simples assim, tá? Não levem isso, não levem esse vídeo como vota nesse ou vota naquele. Não estou interessado em fazer isso, não estou interessado em entrar nessa guerra, porque eu acho que esse tipo de guerra, inclusive, só traz danos para todo mundo. Vamos começar. Aqui a gente tem o nosso querido Ibov. O Ibov estava numa tendênciazinha de alta, começou junto com a matriz lá com os Estados Unidos, tinha essa LTB, linha de tendência de baixa, tentou romper uma euforia. Essa puxada aqui, grande, foi o segundo turno, foi do primeiro turno, perdão, exatamente mostrando que o Bolsonaro não estava tão atrás do Lula. O mercado puxou, testou a LTB, cedeu, está segurando na média de 50. E aí saíram, estão saindo muitos boatos, muito papo para um lado, muito papo para o outro. Saiu uma carta do Lula de boas intenções, digamos assim, para tentar acalmar o mercado. E aí o mercado subiu. Aí no anúncio da carta, aí quando o mercado leu a carta, o mercado despencou. Então, se a gente olhar para a bolsa hoje, ela está de lado ainda. Ela voltou para uma zona de congestão, esperando o resultado de segunda-feira. Olhando friamente o que tem de movimento no mercado, tanto de investidores locais, pessoas físicas, fundos e grandes fundos gringos. Se o Lula ganhar, o volume de incerteza aumenta.
O mercado não gosta de incerteza. Não estou falando que ele vai fazer coisa ruim, coisa boa. Isso aqui, como eu falei, não me cabe. O que acontece é que, num primeiro momento, ele traz mais incerteza. E tais incertezas podem ser majoradas ou pormenorizadas, dado a formação da equipe econômica que ele vai botar lá dentro. Por exemplo, muito bafafá do Meirelles. Existe a chance? Existe a chance. Meirelles seria um nome que o mercado veria com bons olhos. Mas se o Meirelles começar a jogar pela cartilha dos outros petistas, o mercado pode começar a azedar um pouco. Então, tudo vai depender de quem vai assumir a pasta econômica, como vai ser dividido isso, quais partidos estarão envolvidos, quem serão os secretários. Agora, a cada momento, depois da definição do ministério, haverá uma marcação de quem são os secretários, porque entende-se que o secretário também responde muito. Parece, a sensação que eu tenho é que o ministro responde para o presidente o que o secretário faz, e o secretário que toca boa parte do ministério no dia a dia. Por isso, vamos olhar muito quem serão os subsecretários e secretários da pasta econômica, se voltará a ser o Ministério da Fazenda, o que vão fazer com o nome, enfim. Isso não nos importa com a nomenclatura, sim quem que está lá dentro. Pois bem, cenário 1, Bolsonaro ganha. A Bolsa tende a romper essa LTB, ganhar os 120 mil pontos e ir buscar os 130 mil pontos. Vai ser de uma vez? Provavelmente não, mas a gente vai ter uma alta boa já na segunda-feira e deve ir galgando até os 130 mil pontos antes do final de novembro. Há um cenário, tá? Por que há um cenário e existe o problema e existe o risco? A gente está falando de uma solução para um problema local. Vai ter outro vídeo onde eu vou começar a discutir a situação lá fora que está piorando a cada dia. Então a gente tem uma série de riscos globais que depois da primeira euforia aqui dentro, o pessoal vai começar a olhar com mais calma o mundo como um todo. Porque historicamente nunca houve um período onde o Brasil cresceu sem que o mundo crescesse muito mais do que o Brasil, grosseiramente falando. Até no reinado do Lula, digamos assim, o Brasil cresceu 45% ou 46% do que o resto do mundo comparável cresceu. Que a gente cresceu porque a locomotiva chinesa explodiu. Agora ela está implodindo. Como é que vai ser isso? Então tem várias coisas no ar. Lula entrando. Lula entrando pode dar uma sacudida no mercado? Provavelmente vai. Quem vai ser o ministro da Fazenda vai ser muito mais importante. Então, se não tiver anúncio de ministro de Fazenda logo, antes de segunda-feira de manhã, tipo café da manhã, a gente já sabe que é o ministro da Fazenda. O mercado vai estressar. Por quê? Porque existe uma dependência de quase que um colete salva-vidas que o mercado está buscando, uma corda para se segurar, vai ser nesse ministro em questão. O que entendo eu que, historicamente, no Brasil, isso nunca fez muita força. Paulo Guedes é uma exceção. Historicamente, os ministros acabam tendo que tocar a cartilha do presidente, né? Então, se até segunda de manhã sair um ministro que for legalzinho, a gente pode ceder um pouco, vir aqui para o 113, quem sabe namorar o 108. Essa é a minha ideia. Se for anunciado um nome ruim, esse negócio pode derreter em sequência pelo menos até os 96 mil pontos. Então, esse é o cenário para o Ibov. Para o dólar. O dólar está lateralizado, não sabe o que faz. O dólar está lateralizado numa situação muito interessante, porque os juros lá fora estão aumentando, o nosso prêmio de juros brasileiro está caindo, está ficando menos interessante pelo viés só dos juros, mas existe a expectativa do Brasil começar a tomar um jeito de verdade, fazer reformas de verdade agora no segundo mandato do Bolsonaro.
Mas também há o medo de como o próprio programa do Lula fala de retirar desfazer praticamente a reforma trabalhista, por exemplo. Então esse tipo de coisa pega muito mal pro gringo e pega muito mal pro brasileiro que mora aqui. Então a gente vai ter, provavelmente, num cenário onde o Bolsonaro ganhe, um dólar cedendo aqui para casa dos R$ 5 no primeiro momento. Não vejo, repito isso, não vejo o dólar cedendo inicialmente aqui para casa dos 4,70, 4,60. Por quê? Por uma questão bem simples. A gente tem Fed agora na quarta-feira, a gente vai ter feriado, o Fed deve aumentar os juros, e na minha leitura, o juro só termina na segunda reunião do Fed do ano que vem, e ele vai estar perto de 5,5%. O mercado ainda está trabalhando com 4,5%, 4,75%, quem sabe 5%. Para mim é 5,5%. E existe um monte de coisas que vão acontecer antes disso que vão piorar muito a vida de todo mundo. Então, Bolsonaro ganhando, dólar a 5, melhor dos casos, até o final de novembro, 4,70 e pouco. Lula ganhando, existe um risco, eu acho que o mercado já salta aqui para os 5,44, 5,45, dá uma corridinha rápida, 5,50, rompendo os 5,50, ele vai bater o topo histórico. Ele vai bater a faixa dos 5,88. Não duvido. Não duvido. O mercado está com muito medo, o globo está com medo. Se a gente olhar, não é um problema brasileiro. Se a gente olhar o Japão, o Ien está no maior nível desde sempre. Se a gente olhar a China, estão nos maiores níveis, o Yuan está num dos maiores níveis desde sempre. A Europa, o euro está num dos menores níveis desde sempre. Dólar australiano, dólar canadense, escolha a sua moeda. No geral, o mundo está sangrando. E a liquidez do dólar para o mundo está acabando. Um grande exemplo disso é o Banco Central Suíço, que estabeleceu uma sequência de linhas de swap com o Fed para injetar liquidez no Credit Suisse. A gente não sabe se foi no Credit Suisse, mas dados os últimos resultados e a manutenção de liquidez que ele teve, entrou dinheiro de fora. Então isso foi injeção de alguém que, se não foi privado, que a gente acha que não é, porque não tem nenhuma notícia disso, foi o Banco Central Suíço segurando o Credit Suisse nesse momento. Então, se até a Suíça está precisando de ajuda, não é vergonha, não seria surpresa a gente apanhar um pouco aqui também. Tá? Então, dólar para cima, Lula ganhando, dólar para baixo, Bolsonaro perdendo, ganhando, perdão. DI. O que é o DI? DI é a taxa de juros, a taxa DI é a taxa de depósito interbancário, que nada mais é do que o nosso CDI, que a gente compara lá no banco para ver quanto é que vai botar o CDB e tal. E ela se circula, ela se norteia baseado na Selic. Então esse contrato aqui nada mais está dizendo qual é a expectativa de juros para o fechamento de 2024. Essa é a pergunta que eles estão fazendo. E a galera está vendo hoje, o mercado está precificando hoje que a taxa de juros para o final de 2024 é 12,04. A taxa que vai rolar acumulada até o final do ano, sem ser esse o próximo. Lula ganhando, a gente voa rápido para 13,65. Rápido. Por quê? Porque já existe uma pressão muito grande lá fora de aumento de juros. O nível de risco aqui dentro, a percepção de risco. Notem, quando eu falo risco, eu não estou falando, vai acontecer uma coisa ruim. Não, é simplesmente a incerteza do que vai acontecer. Você não tem um plano de jogo claro. Até agora não temos um plano econômico. Então você está... É um tiro no escuro. É um salto de fé. Traduzindo em inglês, leap of faith. Salto de fé. Bolsonaro ganhando, acalma um pouquinho, mas na minha leitura, no melhor dos casos, a gente vem aqui para os 11,60,
11,70 e pouquinho. Não é tão eufórico assim, porque você vai seguir o caminho que já estava e temos o problema lá fora. Qual é o problema lá fora? O problema lá fora, o pessoal fala, mas Felipe, o petróleo já cedeu bastante. Já cedeu bastante, olha, ele veio dessa máxima aqui, essas máximas de março e maio, e cedeu. Só que o que baliza o preço dos combustíveis no mundo? Não é o petróleo em si, e sim a capacidade de refino. As pessoas esquecem disso. Nos últimos 10 anos não se construiu praticamente nenhuma refinaria no mundo, tirando na China e alguma coisa na Rússia. Nos Estados Unidos, há 7 anos não se constrói nada. E o consumo aumentou. Porque o petróleo ficou baixo, a gasolina estava barata, voltou a ter muito V8, V6 e aqueles motores maravilhosos americanos. Aquilo bebe gasolina como poucas coisas no mundo. E aí a gente tem um problema, que é falta refino. Como está faltando refino, o que está acontecendo com a gasolina? Esse aqui é o contrato... Esse aqui é do diesel, perdão. Esse aqui é o contrato do diesel. Fiz alguma merda? Peraí. Obrigado. Esse é o contrato do diesel, no diário. Aqui foi a máxima histórica do diesel, pelo menos a máxima que a gente viu há muito tempo. 5,18. 5,13, perdão. 5,13. Só que agora a gente está de volta como se nada tivesse acontecido. A gente está no mesmo nível do início da guerra ainda, não do início, naqueles primeiras semanas, e sim quando se percebeu que a guerra ia durar um pouco mais. E por que isso? Porque nos Estados Unidos hoje tem que ajustar mais ou menos essa conta, mas eles têm mais ou menos estoques de combustível, diesel e gasolina. Se parar todas as refinarias, eles têm 25 dias de consumo. Ou seja, um nível de estoque e fluxo muito pequeno. E o consumo está maior do que a produção. Então, toda semana agora, praticamente, a gente vê uma queda nos estoques de combustíveis. E a gente está entrando no inverno lá nos Estados Unidos. Agora ainda está quentinho. Eles vão ter um inverno mais esticado para trás. Isso pode ficar ruim lá, porque o inverno mais rigoroso vai queimar mais diesel, mais óleo combustível. Tem até gerador a gasolina. Então queima-se gasolina. Gerar energia e gerar aquecimento. Então isso aqui deve piorar sensivelmente. E isso aqui, tanto o diesel como a gasolina, pra vocês terem uma ideia, do último dia de setembro até agora, a gasolina nos Estados Unidos em dólar está subindo 22% no atacado. E o diesel do fechamento até agora está subindo 35,71%. Aí você pega aquele CPI, eu vou fazer um vídeo sobre o CPI, mas você pega o CPI, embola direitinho e joga no lixo porque a gasolina explodiu, ponto. Isso vai forçar o Fed a manter os juros mais altos. Junta isso com o trigo, a Rússia acabou de levantar, suspendeu o acordo e tal, de exportação de grãos da Ucrânia, e coisas do tipo, de tal forma que a coisa tende a ficar mais complicada agora no final do ano. Agora vamos para as ações, que é isso que interessa, né? Bancos, no geral, vão ser mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que eles vão com a manada, tá? Não tem nenhum dos dois lados alguma coisa que seja pernóstica aos bancos diretamente ou vantajosa aos bancos diretamente. Então, devem seguir só o fluxo. Vale, Gerdau, Usiminas, CSN Mineração e afins vão seguir a China. Também tem que fazer um vídeo sobre isso. Varejo vai ser muito difícil. É muito difícil falar que tudo vai subir. Porque ou tudo vai cair. Por quê? Existem alguns fatores que vão desde taxa de juros, se o DI aumentar, o que vai acontecer com
o varejo, que tipo de varejo que essa pessoa, que essa galera atinge, qual a frequência de varejo, por exemplo, Marezo, que faz bolsa, sapato, cinto, tem outras coisas que ela faz, é um conglomerado grande, mas o que se expressa mais fortemente são as coisas de couro ou similar. E são coisas mais caras. Você não fica comprando sapato todo dia, você compra sapato uma vez por ano, uma vez por dois. Varia, né? Mas se for um sapato arrumado, camiseta você tem que comprar de vez em quando. Água todo dia, comida todo dia. Várias coisinhas são de frequência maior, outras coisas não. E outras coisas mais caras, a partir do momento que você tem um aumento de taxa de juros, você tem um parcelamento maior, o que acaba deixando aquilo mais caro, mais difícil de acesso. Então temos empresas que podem ganhar e empresas que podem perder. Não dá para a gente entrar a esmo falando, ah, meu Deus, vai ser isso, vai ser aquilo. Não. Construção é a mesma coisa. Você tem construtoras de luxo e tem construtoras mais de casas básicas, como no caso da MRV. Né? Ela faz muita casa que se enquadraria no Minha Casa Minha Vida. Tá? Nem sei se ainda é esse nome. Enfim. A Cirela não se enquadra nisso, então ela tem pouco impacto direto disso. Pode ter um impacto indireto, mas tem pouco impacto direto. Então não é tudo. Não é tudo que vai ser diretamente beneficiado instantaneamente. Agora, existem empresas que estão na linha de tiro, como, por exemplo, a nossa Petrolina, Petrobras. A Petrobras, dá para ver aqui que ela está de lado, né? Dando susto de um lado, susto do outro, mas não vai. Esse é o diário da Petrobras. Vou apagar tudo aqui, fica mais fácil para vocês entenderem. Grosseiramente, ela está navegando nessa banda aqui, tá? Isso aqui foi logo depois das eleições. Isso aqui foi, e não tá tão fácil assim para o Bolsonaro. Isso aqui foi primeiro turno. Então, aqui você pega todo mundo que falou que a bolsa tá indiferente a quem ganhar, pega isso aqui, faz uma bolinha e joga no lixo. Pega o que essa pessoa falou e joga no lixo. E aí você tem que descontar muita coisa que essa pessoa falou, porque isso é um erro grave. Gravíssimo. O que mostra é isso aqui. O papel estava 29 quando ninguém sabia. Só da expectativa, porque o cara teve um resultado melhor, o papel foi para 38. O papel andou até a máxima 28%. E aí depois caiu com medo de não ser verdade. E agora está aqui se segurando, está todo mundo estressado. A volatilidade implícita das opções que vencem agora em novembro estão em 79%, 80%, significa que o mercado espera que qualquer coisa pode acontecer. E é o cenário que a gente está. Esse negócio pode vir de novo nos 38, buscar 40, 50. 50 não digo, mas 40 está ali perto. E ao mesmo tempo esse negócio pode perder esses 28, fechar esse gapzinho e vir para 21. Nada impede. Essa é a grande questão. Hoje nada impede. Os medos, as incertezas para um lado e para o outro são muito graves. Então, para vocês acompanharem o que a gente pode ter caso o Lula ganhe e o mercado não goste do ministro da Fazenda, a gente tem esses pontos aqui para olhar. Caso o Bolsonaro ganhe e mantenha o Paulo Guedes, a gente tem esses pontos aqui para olhar. Tá certo? Não tem como, não tô querendo ser hipócrita nem botando no meio de ninguém, não. Não tô fazendo propaganda política para ninguém. Tô falando de reação. Banco do Brasil, mesma história da Petrobras.
O Banco do Brasil tem um problema muito sério, muito sério, muito sério, que é o seguinte. O governo, se o Lula ganhar, ele não vai ter o Congresso, não direto. Vai ser muito mais negociado, o negócio vai ficar feio. Mas ele não vai ter o Congresso. E aí ele vai ter que usar os bancos públicos como meio de ação social. Caixa e Banco do Brasil. Perdoar dívida de fazendeiro, fazer financiamento subsidiado não sei quem, não sei o. Ele vai ter que usar o Banco do Brasil e a Caixa. Isso vai ser muito ruim para o Banco do Brasil. Tá? Porque historicamente sempre foi ruim. Eu não estou falando que agora vai ser ruim, não. Todas as vezes que fizeram isso foi muito ruim para o Banco do Brasil. Então aqui a gente tem primeira linha de olhada, depois aqui nos 30, depois em 26. Mais do que isso também acho que é exagero. Pode vir? Pode. Mas mais do que isso é exagero. Bolsonaro ganhando, a gente rompe o topo, chega no topo histórico, que é aqui nos seus R$ 44. E daí vamos. Topo histórico não chega a ser topo histórico, mas. Topo histórico. Tanto que o dividendo pagou já, né? Mas aqui é o mensal, ele, dá pra ver que ele tá com medo. Bateu e voltou, bateu e voltou. A última vez que ele bateu e voltou, ele despencou. Isso aqui foi Covid. Podemos ter exatamente o mesmo efeito. Mais abaixo a gente tem os 18. No limite caótico, a lá Dilma sendo retirada. Impeachment da Dilma, 8 e alguma coisa. Ok? Então, cuidado. Eletrobras é um caso muito específico. A Eletrobras ela tem muito pouco a ganhar como no momento de uma vitória do Bolsonaro, porque ela já passou pelo processo de desestatização, ela já está tranquila, é só não mexer muito. Ela tem algum potencial? Tem. É fantástica? Não. Tá dado. Agora, o Lula entrando e fazendo o que ele falou que ia fazer, que é desestatizar, reverter essa coisa, a gente pode ter uma interpretação muito ruim do mercado. De tal forma que o papel pode derreter. Porque ele está numa LTA, que ele perdeu, mas voltou. Essa lateralização já é a sinalização do já deu. Não tem tanto futuro aqui. Pode dar mais uns 5, 10% até o final do ano, alegria, uhul, tal qual os bancos, né, na euforia. Agora, se o caldo entornar, esse negócio fecha o gap aqui nos 45 e vem correndo. Vem correndo. Tem muita coisa boa aqui para segurar, não. Essa região aqui dos 31, 32 é complicado, bem complicado. Então, Eletrobras, muito cuidado com ela. Sabesp. Sabesp é um papel que eu adoro. Cash cow linda. E ela tá numa tangente, digamos assim, numa pegada de vitória, de alta, porque o Tarcísio está relativamente bem nas pesquisas de São Paulo. Isso acontecendo, Tarcísio já falou que quer privatizar a Sabesp. Ela sendo privatizada, agrega muito valor ao acionista. Esse negócio rompe topo histórico e vai. Ele não levando, continuando a história como está, mudando a gestão da Sabesp com o novo governo e tudo mais, o papel deve sofrer. Então ele deve vir fechar esse gap aqui, rápido,
49. Se não vier, vir para os 43, 39. Ou seja, nessa pegada, o que eu tô falando, o que eu tô querendo ser claro? O mercado gosta de continuidade, ele gosta, ainda mais se a coisa está meio que indo, né? Não dá para falar que a coisa não está indo quando o país está crescendo 3% ao ano e o mundo entrando em colapso. É simples. Não dá para falar, não dá para falar coisa diferente. E o mercado não gosta de incerteza. Ele não gosta de dúvida. Se ele vê dúvida, ele tira o dinheiro. Como é que o mercado tira o dinheiro? Vende papéis. Tá certo? Tem pouca coisa fundamentalmente barata na bolsa e tem algumas coisas fundamentalmente caras, caso a gestão mude. Então o mercado vai ficar olhando isso com muitos olhos. Então amanhã de noite vai ser escutar quem vão ser os ministros, rezar para segunda-feira de manhã a gente já ter um bom ministro da Fazenda assumindo o trono, para pelo menos qualquer rebate negativo de alguma coisa que o Lula venha falar, o ministro da Fazenda, a gente sabe que tem um cara lá bom segurando a peteca, ou o Bolsonaro vindo, ganhando e mantendo o Paulo Guedes, como ele já falou que quer manter, e o Paulo Guedes falando que quer ficar, então juntou uma coisa com a outra, a Bolsa pode e deve dar uma respirada boa para cima. Tudo depende também do resto do final de semana do mundo, né? Não é só uma coisa nossa. Por exemplo, a Vale. Se a China continuar indo para onde vai, que é o que eu acho que ela vai, só para adiantar aqui para o vídeo da Vale, eu acho que o minério volta para trabalhar em ter uma faixa média de preço de médio e longo prazo de 50 a 60 dólares no máximo. Ele está agora 90. E a Vale teve uma queda de 13 ou 18% do lucro e da receita perante o trimestre de 2021. Então é uma situação muito complicada para a Vale e para a siderurgia como um todo. Tá? Então, mas isso é mais um vídeo. Então é isso, gente. Não se desesperem em nenhum momento. Toda e qualquer decisão desesperada vai ser mais caro. Vai ser mais caro. Muita calma. Vamos ouvir primeiro. Vamos ler. Vamos ter acesso a toda a informação que a gente conseguir. Depois entra lá no meu grupinho do Telegram. Tudo é explicado. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas muita calma. Principalmente desejo nesse domingo muita paz. O negócio está muito tenso. Então desejo muita paz, muita tranquilidade e um bom final de semana para todos e boa sorte na segunda-feira. Abraço.